São Paulo tem uma missão aí nesse ano. E a missão é muito clara, né? O torcedor não pode se enganar. A missão é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito traiçoeiro. São Paulo tem 6 empates, 5 derrotas e apenas 2 vitórias. São Paulo, a parte, entre aspas, fácil da tabela do São Paulo já foi, né? Enfrentando o Mirassol em casa, Sport, perdeu do Mirassol, empatou com o Sport, jogando com 3 volantes em casa, empatou com o Fortaleza. Então, assim, o torcedor tem que entender que essa é a missão do São Paulo hoje, porque o São Paulo, até fazendo um paralelo, em 2017, quando o São Paulo só não cai porque tem a volta do Hernanes e consegue aquela arrancada de quase 10 jogos, o São Paulo estava com 11 pontos. Hoje o São Paulo está com 12 pontos. E só não vai dormir na zona de rebaixamento porque o Fortaleza perdeu o jogo. Porque o Inter ganhou, os resultados acabaram ajudando. Então esse é o ponto de partida do trabalho do Hernan Crespo. Ele teve 16 dias de trabalho até aqui, né, de treinamentos, com uma sequência de Flamengo no Maracanã, Red Bull em Bragança e Corinthians em casa. Né? Então, não é um início de trabalho como na pré-temporada, que você às vezes tem um torneio fora, que você tem o Campeonato Paulista para testar. O São Paulo foi para esse jogo, eu acho que é importante entender, para a gente não balizar o São Paulo, como vai ser o São Paulo analisando esse jogo contra o Flamengo, não na postura dos jogadores, tá? Porque tem muita gente devendo, mas a questão tática. O Hernan Crespo, ele tentou ir com 3 volantes, com o Oscar, hora de meia, hora de atacante, para tentar fazer um 3-6-1, povoar o meio-campo e conseguir tirar também a articulação com uma marcação individual do Pablo Maia no Arrascaeta. Né? Tanto que a gente viu o Arrascaeta com algumas dificuldades no começo do jogo. Mas assim, até quando você vai precisar ser defensivo, você tem que ser defensivo, mas jogar bola. A gente viu o Botafogo sendo muito defensivo, sofrendo em alguns momentos contra o PSG. É um paralelo que eu tô fazendo bem distante, mas é interessante a gente analisar. Porque o Botafogo, ele desarmou muito o PSG. Ele roubou muitas bolas. Ele se dedicou, ele entendeu o jogo, que ele falou, cara, a gente precisa se defender, mas a gente também precisa jogar. E o São Paulo não fez isso. O São Paulo só pensou em se defender, não conseguiu jogar. Eu acho que a escalação do Oscar como segundo atacante foi muito mal, porque naquela função específica você precisa de um jogador para transicionar da defesa para o ataque. O Oscar não é um jogador de velocidade. O Oscar é um jogador cadenciador do entrelinha, que vai dar espaço pro André. Então eu não escalaria ali. Eu acho que não foi um jogo pro André também, porque o André não sabe fazer essa função de pivô, essa função de 9. Eu colocaria o Dineno nessa função, até pela... Como o São Paulo tá jogando com 3 zagueiros e você tem os alas vão subir muito e tentar fazer a área. E o Dineno tem 30% das suas finalizações são de cabeça. É uma das especialidades do Dineno, que veio do Cruzeiro, apesar de estar voltando de lesão também. Então eu acho que a escalação ele errou em alguns nomes, principalmente. A ideia dele não foi ruim, porque não dá pra você ir de peito aberto contra o Flamengo, né? O Rafael foi primordial no jogo, senão era pra ser até mais que 5, porque o São Paulo realmente não jogou. Marcos Antônio não foi bem, era um dos destaques do São Paulo na temporada. O Alisson também não conseguiu jogar o seu bom futebol. E aí, essa linha de 3 eu acho que vai ser um problema. Porque, assim, o Crespo, ele sai do São Paulo, tendo essa formação, mas desde que ele sai do São Paulo, tanto no Al Raio do Catar, quanto no Al Ain do Emirados Árabes, ele joga com uma linha de 4, com 2 zagueiros e dois laterais. E aí ele escala essa linha de 3 pensando realmente de forma defensiva. Só que a gente viu o jogo, assim, horroroso do Sabino. Ele escala o Sabino pela esquerda, que ele, entre aspas, tem uma boa saída de jogo. Só que o Sabino vai muito mal. O Sabino não consegue encaixar o seu jogo. Pichotada. Cara, errou tudo. O jogador que mais errou passes no São Paulo no jogo, né? E prejudicou muito esse lado direito do São Paulo. O Felipe Luiz entendeu que, subindo a marcação e o sistema de jogo do Flamengo, ele prioriza muito isso. Os pontas jogam muito com os laterais. Então eles marcam muito essa saída de bola do São Paulo. E o Crespo tem como princípio de jogo atrair o adversário com uma saída em 3, com 2 zagueiros e um volante com os alas abertos. Então você atrai o adversário para você conseguir achar, no caso o lateral, achar esse passe no volante. Só que como você vai fazer isso com Wesley, Plata, o Alexandre que saiu depois, entrou o Ayrton Lucas e o... O Ayrton Lucas saiu também, né? Exato, são jogadores muito velozes. Forte. O São Paulo não conseguia, os laterais do São Paulo pegavam a bola e não conseguiam achar espaço. Então, acho que foi um acúmulo de coisas. Não acho que a escalação do São Paulo foi tão ruim, mas assim, 16 dias para você ter esses 3 jogos em sequência, eu acho que é até desumano se a gente analisar e falar que o trabalho do Crespo é ruim com esse jogo contra o Flamengo. Que teve gente falando isso. Não. Eu acho que essa transição... estreia dele ainda. E só pra finalizar, acho que essa transição de técnico deveria ter sido feita quando acaba o Paulista. Não pelo jogo contra o Palmeiras, que o São Paulo fez, acho que até que foi parelho. Mas porque o São Paulo fez um Campeonato Paulista muito ruim. O São Paulo não consegue ganhar do Velo Clube, o São Paulo não consegue ganhar da Inter de Limeira. O São Paulo tem dificuldades, fez um bom jogo contra o Corinthians e contra o São Bernardo, só no Campeonato Paulista. E também teve uma intertemporada ali pra trocar. Não trocou. Aí vocês vão falar, bom, mas o São Paulo tá bem na Libertadores, jogando contra o Alianza Lima, contra o Libertad, né? E contra o Tadieres. O Tadieres ganhou 4 jogos. Tá mal nessa temporada. A Alianza Lima muito mal também. Esses times cairiam facilmente no Campeonato Brasileiro. Não é parâmetro pra gente balizar esse São Paulo, né? E o São Paulo vai bem nos jogos com o antigo técnico,
em que ele é coadjuvante, em que ele não precisa propor jogo. Quando ele precisa propor jogo, vai com 3 volantes contra o Sport dentro de casa. Um dos 3 pontos do Sport no campeonato é contra o São Paulo. E aí o São Paulo tá nessa situação não só incômoda, mas alarmante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa mudar, tem uma sequência muito difícil. Eu acho que o jogo contra o Red Bull é um jogo crucial. Eu acho que o empate não tá ruim, mas o São Paulo tem que buscar essa vitória. E contra o Corinthians é o jogo de divisão de águas. Se o São Paulo, de repente, pegar mais 2 jogos aí com resultados negativos, pode credenciar o São Paulo como candidato ao rebaixamento. Eu não quero nem ser polêmico, mas acho que às vezes algumas pessoas, principalmente o torcedor, tem que acordar, porque, cara, o Campeonato Brasileiro, as coisas vão passando. A gente viu o Santos ano passado, nos últimos 3 jogos, um jogo ganhava, salvava o Santos. E o Santos não conseguiu. A gente viu o Grêmio caindo, não era um time pra cair caindo. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. Cruzeiro, lembra? O Cruzeiro. É. Então, não dá pra brincar. Não, acho que você foi perfeito, Léo. Você falou tudo que tem que ser dito. O único jogador que se salvou no São Paulo foi o Rafael, o goleiro. Sim, muito bem. Os demais jogadores jogaram muito abaixo do que eles podem jogar. Muito abaixo do que eles podem jogar. Agora, você tá falando aí do Sabino. Sabino é base do Santos. Eu conheço o jogador. É fraco, gente. É fraco. Fraco. Entendeu? Mas, a mim não me surpreende, mas o Marcos Antônio, ele ter jogado mal me surpreendeu. Ele vinha com um padrão de atuação muito bom. São Paulo tem que abrir o olho, velho. São Paulo tem que abrir o olho, porque essa sequência é bem complicada. Já perdeu o Flamengo, vai pegar o Red Bull, que é um time que está em terceiro lugar no campeonato, e vem jogando bem, Depois vai pegar o Corinthians, mesmo em casa. É sempre complicado jogar com o Corinthians. Clássico. É clássico. O São Paulo pode fazer 3 jogos e não vencer nenhum. E se isso acontecer, ele vai para a zona do rebaixamento. E, rapaz, é quando você tá lá dentro, da zona do rebaixamento, time como o São Paulo, por exemplo, tá acostumado. Esses times menores vão pra lá, tal, saem e não sentem tanto. Mas o São Paulo, se ele entrar numa zona de rebaixamento, cara, é difícil. Eu assim, acho que a sorte, entre aspas, de São Paulo e Corinthians, e do Santos também, mas eu acho que o Santos, depois a gente vai falar um pouco do Santos, mas eu acho que tem uma perspectiva de melhora com os jogadores que estão chegando, William Arão, enfim, acho que pode ser o Neymar jogando, enfim, tem uma perspectiva de melhora. Mas falando de Corinthians e São Paulo, a sorte desses times no Campeonato Brasileiro é que nesse ano, pelo menos por enquanto, a briga contra o rebaixamento está muito disputada. A gente pode listar aqui talvez uns 7, 8, 10? Talvez 10 times. 10 times estão brigando contra o rebaixamento, porque tá tudo muito ali apertado, né? A diferença entre os times de pontuação é muito pequena. Sim. A gente, só de cabeça aqui, já falamos do esporte, que pra mim, muito difícil de escapar, não tem nenhuma vitória no campeonato ainda. E aí você tem Juventude, você tem Fortaleza que tá mal, você tem Vasco, né? Olha aí, ó. Vitória, Santos, São Paulo. Ó, até o Corinthians aí, a gente pega, são 5 pontos de vantagem. É pouco, se você for pensar em briga contra o rebaixamento. Mas é bom lembrar também isso, que nós estamos aí na 13ª rodada. Sim, né? claro. Agora, você olha, quando começa o campeonato, o que você olha? O Ceará vai brigar lá embaixo. O Mirassol vai brigar lá embaixo. Exatamente. E eles não estão brigando lá embaixo. E eu acho, por exemplo, que o Fortaleza vai sair disso daí. O Inter, pra mim, é um time que vai sair. Não acho que vai ficar aí nessa... Se ele trocar o treinador, ele sai. Entendeu? Porque o Roger é rojão de tiro curto. Entendeu? Ele não consegue fazer um trabalho bom longevo. Não consegue. Ganhou no último minuto do Foi, no Bacia das Vitória. Na Bacia, gente, pelo amor de Deus, pô. Esse era um jogo que você pega o Vitória, que tá na zona do rebaixamento, você tem que atropelar. Pra dar moral. Ganhar bem, pra dar moral. Mas, olha, é complicado. Santos e São Paulo. Corinthians, acho que um pouco menos, mas esses dois são times que, se não reagirem, vão ter dificuldades. Eu acho, por exemplo, que o Vasco é um time que vai entrar na zona do rebaixamento. Eu acho. Eu acho o time do Vasco fraco. Mas fraco. assim... O técnico pode, de repente, tirar alguma coisa a mais. Entendeu? Não sei. Mas, enfim, tá interessante. Tem alguns times fracos, na verdade, né? Se você for analisar em questão de elenco. Então, acho que, assim, a disputa vai ser boa aí.